os caras estão com a máquina. E não só isso, a máquina do Estado, o Deep State, no mundo inteiro, ele é de esquerda. E Roxo, agora, né, nesse exato momento, se explodisse uma terceira guerra mundial, o que aconteceria com o Brasil? Você acha que o Brasil ele tem capacidade de se defender, ele tem capacidade de ficar de algum lado? Nesse atual governo, qual que é a sua preocupação, né? Mas só porque o pessoal que tá do outro lado aí, ele acredita que nunca vai chegar aqui. Sim. Eles falam, não, o Brasil é amigão de todo mundo. Mas assim, uma pessoa que é um pai de família, na sociedade como um todo, assim, uma pessoa normal, ela tem arma pra quê? Não é pra sair atacando as pessoas, mas pra se defender, né? Sim. E quem seria o Brasil nesse momento? Muito bem. Primeiro de tudo, a gente tem que ver qual seria o tamanho, né, a escala desse conflito. O pessoal está mais acostumado a me ver falar de crise, né, essa coisa do colapso do mercado. Inclusive, nós vamos falar sobre isso. Diminuiu um pouquinho a chance de termos um crash muito cedo, o que é ótimo. A gente estava com uma cara de que as coisas iam armar, não armaram. E conflitos bélicos, né? O Jaculan já falou o termo, a guerra, ela no final das contas, ela costuma fazer o mercado subir. Pelo menos no passado foi assim. Todos os outros grandes conflitos por aí, os mercados internacionais subiram. Então vamos começar falando um pouquinho da chance de ter um conflito global. Considerando que a Coreia do Norte já mandou, né, tropas para a Rússia, para defender a Rússia contra a Ucrânia, né? A Ucrânia também está invadindo um pedaço da Rússia lá no sul, lá em esqueci o nome da cidade lá, vou lembrar daqui a pouquinho. Então, Kursk. Então, quer dizer, já tem tropas internacionais de outros países na Rússia ajudando no conflito contra a Ucrânia. A Coreia do Sul já falou que vai apoiar mais a Ucrânia. Eventualmente, países da Europa, da OTAN, vão mandar batalhões para defender as fronteiras da Ucrânia, ajudar a defender a fronteira, principalmente o resto da fronteira, para que os ucranianos possam se concentrar no conflito. Então, já é uma coisa global, né? Os Estados Unidos já estão apoiando com armamentos a Ucrânia, não tanto quanto deveriam, estão apoiando pouco, mas estão. A Europa inteira, a OTAN, que já havia se comprometido, e a Rússia está sendo ajudada pelo aquele eixozinho ali, Irã, Coreia do Norte, né? A Turquia fazendo um papel no meio do caminho aí, mas esse eixo principalmente. Então a gente já tem um conflito meio globalizado. Eu acho que o fiel da balança seria a China. A China entrando no conflito de alguma maneira, ela de fato faria com que a gente pudesse dizer Uma escalada. que é um conflito global mesmo, mundial. A questão é que a China é bunda mole. A China não faz uma briga há séculos e perderam todas. Desde a guerra do ópio lá, cento e tantos anos atrás, contra a Inglaterra, 2 navios ingleses, claro, de metal, mas acabaram com a frota da China. A China comprou uns aviões da Rússia, 57 lá, e eles apresentaram essa semana, é uma vergonha. O armamento da Rússia, a indústria bélica da Rússia, é um vexame. E ele mostrou no campo de batalha que é uma droga. Os 62, 72, 82, os 90, todos os tanques estão acabando. E a artilharia da Rússia, ela funciona muito mal. A Rússia chegou a ter 5, 6 vezes mais artilharia do que a Ucrânia, mas como era uma artilharia, um armamento muito ruim, então não conseguiu. A Rússia não está conseguindo ganhar da Ucrânia basicamente sozinha. Então, eu acho um pouco exagerado essa história que a gente pode ter um conflito no nível global. A China viu o couro que a Rússia está levando da Ucrânia, gente. E ele não vai se meter em conflito agora, ainda mais com problemas econômicos. O problema, Lu, é que o ser humano às vezes ele é tentado. Às vezes ele toma decisões que parecem irracionais e lógicas. A gente não sabe se eles são pessoas que estão possuídas
ou se de fato eles são jogados a tomar decisões radicais, por exemplo, para se manter no poder. Então, assim, nós já vimos muitas vezes na história governos que estão fracos, em que a população está querendo se revoltar, e aí eles acham um inimigo externo, e aí eles acabam indo para um conflito para poder juntar a população, para poder ter punho de ferro, para poder punir, para poder viver um estado de exceção, e aí dominar e controlar a população. Por isso que eu acho que todos os temas que a gente vai tratar hoje, crises econômicas, crise do endividamento, crise da moralidade, conflito bélico mundial, tudo isso depende muito do resultado da eleição. Eu acho que se der Trump, algumas coisas podem acontecer, e se der a Câmara, coisas diferentes. Por exemplo, os democratas são muito mais de conflito do que os republicanos. Por mais que pareça que eles são os bonzinhos, que ajudam os pobres e que querem a paz, né? E que os outros pareçam lá, como é que eles falam lá? Fascista, aqueles nomes que são usados aí para atacar a direita, mas quem fez conflito na história nos Estados Unidos, principalmente, foram os democratas. Então você acredita, Roxo, que dependendo da Câmara do Trump pode ter ali um agravamento para um dos dois lados e tal? E muita gente fala que a Câmara ela não tá batendo bem da cabeça, ela é meio Dilma. Como que é essa visão aí? O que tá acontecendo lá? Pessoal, vamos interagir aí no chat, ó, bastante gente já, que Bastante legal. gente tá mandando aí, ó. Patrick Assis, Mel na Chupeta, amei minha esperando suga-suga. Bom demais. Então, a Câmara, ela é um fantoche. Ela não tem personalidade, ela sempre se pautou nessa coisa da vítima, do vitimismo. Eu sou minoria, então sempre foi pautada por cotas, esse tipo de coisa. Na verdade, ela teve uma infância super burguesa, pais comunistas revolucionários, mas todos trabalhando para o Estado, para o governo gostosinho. Ela estudou no Canadá, entendeu? E aí ela inventa que ela trabalhou no McDonald's, que ela passou... Ela conta umas histórias de pobreza inventada. Então ela é pinel, assim. E ela começou como promotora pública. E ela era malvada. Nossa, imagina, hein? Ela prendia os caras por posse de marihuana, que hoje é a pauta do democrata. Ela não era, ela queria... Tem vários vídeos dela falando que ela tinha lá uma campanha que se os pais não levassem os filhos na escola, ela mandava prender os pais. Nossa, ela é assim? E aí tem vídeo dela falando assim, a tia Kamala vai prender o papai e a mamãe. E ela tem uma risada demoníaca do mal, assim, meio surtada, meio demoníaca. E então, ela é uma penista social. Ela fazia campanhas e assim, ela fazia estratégias para melhorar a estatística dela como promotora pública, para ter mais casos ganhos. Então ela fazia questão de pôr os caras na cadeia, deixar os caras na cadeia por causa da estatística dela. Então ela é uma pessoa que não tem nenhum coração. As pessoas que trabalharam com ela dizem que ela é manipuladora, que ela faz bullying, entendeu? Que ela aterroriza, mete o terror na galera. Ninguém chega a vice-presidente se não for uma pessoa assim, entendeu? Que sai chutando todo mundo e ainda mais... a gente viu lá aquela série, né, do presidente americano lá, o House of Cards. Sim. Então, aqueles caras lá são sanguinários. Então ela teve essa campanha, depois ela namorou com um político, cara, e ela foi alçada, e aí fez campanha lá para os condados lá na Califórnia, para esses cargos públicos de juiz e tudo mais. E essa foi a carreira. E frequentou as festinhas do Piriri. Cara, sério? Amigaça? Amiga, frequentou e olha... Então ele pode ter solto se ela entrar. Essas fotos, cara, essas gravações já deveriam ter aparecido, né? Nesse caso desse pedido. E aí eu acompanho isso de perto. Tem muitos políticos democratas que participaram dessas festas. Esse cara fazia essa armação de gravar todo mundo.
Então, com certeza deve ter coisa dela gravada. O fato é que ela entrou como candidata a presidente, ela foi senadora, péssima, depois foi candidata a presidente, e aí ela se alçou, tipo, aterrorizando ali o Biden, pegando na ferida dele lá nos debates lá em 2020, e agora ela é candidata, mas assim, ela tá sendo desmascarada, porque ela falou altas bobagens, diz que ela tá surtando, assim, ela não quer entrar nos comícios, os comícios estão com energia muito baixa. Hoje puseram uma música junto da outra, lá uma bagunça. Vários desses artistas estão entrando para apoiá-la, mas você vê. Ontem foi aquela Cardi, eu esqueci o nome dessa artista. Mari Card não, eu sei, a Cardi B, essas daí? Isso aí, essa mesmo. Nossa, ela lendo o negócio assim, com uma energia baixa, assim, já tá com uma energia de que já perdeu. Agora, não dá pra confiar, né? Temos que esperar acontecer, porque a gente já viu quantas vezes aí esse pessoal parecendo que ia perder da parte deles fazerem queimar essas coisas. É mais uma coisa do caos do que alguma coisa meticulosa. O problema é o que aconteceu em 2020, que foi voto por correio. Como é que você comprova que alguém, o próprio cara que votou pelo correio? Tinha até gente morta votando, né? Você não consegue. E outra coisa, os caras estão com a máquina. E não só isso, a máquina do Estado, o deep state, no mundo inteiro, ele é de esquerda. Porque o funcionário público ele é de esquerda. Para mim, para começar, o funcionário público não podia votar. Não Já não tinha que poderia. votar, Roxo? Claro, porque é conflito de interesse. A gente não estuda compliance no mercado financeiro, tem que estudar lá as manual de compliance e tal. O governo, a política tinha que ser igual. O cara é funcionário público, ele é conflitado. O cara recebeu o Bolsa Família, ele é conflitado. Lá nos Estados Unidos, tem um cara que ganhou o prêmio Nobel, ele tá tentando se receber o green card lá e não consegue. E tem milhões de cucarachas lá, cara, que entraram pela fronteira e os democratas estão dando cidadania pros caras votarem. Caramba. E aí tá tendo invasão de Estado desse pessoal que é imigrante para poder votar lá e para votar nos democratas. Aliás, o Partido Democrata, ele existia um outro partido republicano. E aí, tipo, 150 anos atrás, nos Estados Unidos. E aí, eles fizeram campanha de difamação, aí eles derrubaram os caras lá do Partido Republicano, e aí de dentro do Partido Democrata nasceu um outro partido que é esse Partido Republicano hoje. Então, mesmo esse Partido Republicano hoje, ele já é centro-esquerda, entendeu? Entendi. Ele já não é tradicional e conservador como era o anterior. E aí o que acontece? Cada vez que, isso 100 e tantos anos, cada vez que ia até a disputa democrata e republicano, primeiro o republicano é que nem o PSDB aqui no Brasil é democrata. Não tem jeito. E aí o que acontece? Cada vez que existia o risco do democrata perder no passado, ele ia lá e colocava mais gente, mais direitos. Então, no passado, o cidadão que votava era o cidadão que tinha renda, que tinha uma propriedade, era uma pessoa específica, entendeu? O cidadão não era todos. Na medida que você vai dando direitos universais para todo mundo votar, todo mundo tem direito, então uma pessoa com QI 80, ela tem mais poder de votação do que uma pessoa que paga $500 mil por ano de imposto, entendeu? É a mesma coisa que na sua casa você tem 5 filhos, crianças, e cada um tem um voto. Você criou uma democracia que vai virar isso. Ferrou, né? É videogame, dormir tarde e açúcar. É assim que vai virar a sua casa. É isso que virou os Estados Unidos. Entendeu? É a mesma coisa que no Brasil, o cara de 16 anos não pode ir preso, mas o cara de 16 anos pode votar. Ele pode escolher o futuro do país. Ele não tem responsabilidade para ser preso, então ele é um irresponsável, só que ele pode votar. E é isso que acaba acontecendo. Mas é normal. Quando a economia começa a ir mal,
a população começa a ter que gastar menos, a população começa a sentir a inflação, aí essa cultura woke, essa cultura de esquerda, essa cultura de frouxidão, ela Ela vira. vem aparecendo. Não, e vira. O pessoal começa a ficar austero, conservador, porque ele não quer perder a ordem.